Olá, boa noite. No programa Entrevista Coletiva de hoje, vamos falar sobre a retomada da economia aqui no estado após as restrições provocadas pela pandemia. As empresas foram desafiadas a sobreviver com pouco faturamento. Ocorreram muitas demissões. E está claro que será necessário inovar em produtos, serviços e processos para que as empresas consigam se recuperar agora que a campanha de vacinação contra a Covid-19 já está em andamento. Para discutir o assunto, convidamos o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Boa noite, Flávio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Nácia, boa noite, Orion, boa noite, telespectadores, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que você aceitou o nosso convite. Bom, e também ao meu lado, atuando como entrevistador, temos o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Que bom que você está aqui com a gente, Orion, boa noite. Boa noite a todos, Inácio, prazer, Flávio. Bom, e para você que está sentindo falta do Murilo, no próximo programa, Murilo Rocha estará conosco. Flávio, vamos começar falando sobre o levantamento do IBGE em relação ao desempenho das indústrias em todo o país em 2020. E tivemos aí uma queda para Minas Gerais de pouco mais de 3%, que foi até menor do que eu imaginei que seria. Não sei se você também se surpreendeu. Mas a pergunta que eu quero ouvir de você, a resposta é a seguinte: já dá para a gente pensar quanto tempo vamos levar como setor, indústria, como economia mineira, para a gente se recuperar dos danos da pandemia? Tenho certeza que no ano de 2021, Inácio, o setor industrial no Brasil vai recuperar as perdas da pandemia. As perdas acabaram se revelando muito menores do que a gente previa, 3,2% diante do quadro da pandemia. É um número bastante razoável. Não é que ninguém deseja regresso, né, que foi o caso, foi perda de atividade, mas diante de um cenário da pandemia, volto a dizer, foi um número extraordinário, fruto principalmente das políticas públicas, principalmente do governo federal, que trouxeram um grande alívio para todo o setor. O auxílio emergencial foi fundamental, mas uma medida que tem sido muito pouco reconhecida e que foi fundamental para a manutenção do emprego foi a MP 936, que a MP 936 foi muito inteligente, a FIENG participou ativamente da sua elaboração. A chamada MP do salário, né? Exatamente, que permitiu que as empresas reduzissem o salário no momento da pandemia, reduzindo, obviamente, a jornada de trabalho, e o governo pagou parte do salário, a empresa pagou parte, e os trabalhadores perderam um pouco daquilo que não foi trabalhado. Os trabalhadores não perderam tudo que não foi trabalhado, pelo contrário, muitas vezes eles ficaram o mês todo em casa e receberam 70%, 80% do salário, dependendo do nível salarial. Mas dessa maneira, 12 milhões de pessoas tiveram seus empregos preservados no Brasil. Ou seja, enquanto os Estados Unidos, logo no início da pandemia, teve 30 milhões de pessoas perdendo o emprego, no Brasil o número ficou muito menor, ficou um número muito pequeno, e nós terminamos o ano de 2020 com mais empregos que tínhamos no início, antes da pandemia. Fruto de quê? De que não houve essa demissão em massa, logo no início, em função da MP 936, que teve um custo pequeno para os cofres públicos, pois foi pago somente uma parte do tempo que não foi preservado, a outra parte foi suportada pelas empresas e pelos empregados. Então foi um custo pequeno. E manter a confiança de estar empregado significa manter o consumidor. Quando o consumidor não tem confiança no seu emprego, ele para de consumir. Então, a MP 936 permitiu dizer ao consumidor: calma, a empresa te acolheu, o governo está te suportando também, você está cedendo uma parte. E qual foi a contrapartida que a empresa dava para o empregado, além de receber estando em casa? Uma estabilidade durante um tempo pré-determinado. Pelo mesmo período em que o salário, por exemplo, houve foi o auxílio. Reduzido. Exatamente. Então, o empregado acabou ficando em casa, recebendo parte do salário, mas a cada dia que ele ficava em casa, ele ganhava um dia de estabilidade no emprego. Então, ele ganhava segurança. Você que está aí acreditando que 2021 vai trazer a recuperação da indústria, não acha e não está prevendo que demissões vão ocorrer depois de acabar o período de estabilidade? Boa parte do período na indústria já acabou, porque o que acontece? O período mais grave na indústria foi nos meses de abril e maio. Como logo depois com o auxílio emergencial houve uma retomada econômica, a indústria já veio recuperando rapidamente seus níveis de atividade em julho, junho, julho e agosto. O que ocorreu? As empresas tiraram, porque elas precisavam dos funcionários trabalhando e não em casa.
Porque a MP foi estendida em outubro. Ela né? foi Muitas empresas estendida, mas aderiram. muitas empresas industriais, eu estou falando industriais, já não estavam usando a medida. Ela foi fundamental lá nos meses da incerteza, abril e maio, que foi quando o grosso da indústria utilizou a medida. Logo depois, a indústria passou a recontratar. Tanto é que no final do ano tem mais pessoas empregadas na indústria do que tinha no início do ano. Então a indústria não somente não utilizou, é claro que eventualmente você pode ter uma ou outra empresa com algum problema pontual, algum setor com problema pontual que utilizaram a medida até o final do ano, e esses têm quase um ano de estabilidade para frente, né? Mas a grande maioria da indústria não utilizou a medida, pelo contrário, recontratou e trabalhou com seus funcionários a plena carga. Flávio, após o primeiro ano desse impacto da pandemia, por mais que haja medidas, projetos, a recuperação da economia ela não vai acontecer se não houver o principal deles, que seria a vacinação. O empresariado, as indústrias, estão cobrando isso dos governos para que ela aconteça de uma forma célere, rápida e em massa? A vacinação no Brasil, primeiro, o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, então a vacinação aqui é sempre mais complexa, já que vacina é algo escasso no mundo hoje, você tem um número específico. A FIENG participou diretamente de iniciativas de vacina, então a gente está muito a par da complexidade. Já no final do ano passado, nós fizemos um acordo com o laboratório DASA e com alguns doadores, e a FIENG, juntamente com algumas empresas aqui de Minas Gerais, MRV, Banco Inter, Localiza, financiaram o desenvolvimento de uma vacina que chama Covax. Não é do convênio Covax, é uma vacina de uma empresa que chama Covax, uma empresa americana, que está desenvolvendo os estudos clínicos da vacina aqui no Brasil, com o financiamento que o laboratório DASA e nós, foi meio a meio, o laboratório DASA está financiando metade e essas empresas ligadas à FIENG a outra metade. Nós estamos desenvolvendo o estudo clínico das vacinas aqui no Brasil. Uma vacina que deve ficar pronta aí no final do mês de junho, para começar a ser entregue no início do segundo semestre. Essa vacina, com esse apoio que nós demos ao estudo clínico, a gente garantiu o direito de que o Brasil vai poder comprar do primeiro lote 100 milhões de doses, 50 milhões de doses. 50 milhões ficarão nos Estados Unidos e 50 milhões virão para o Brasil. Uma vacina de dose única. Então, ela será suficiente para vacinar 50 milhões de pessoas. Em que fase que ela está? No primeiro lote. Ela está ainda desenvolvendo os estudos clínicos aqui no Brasil. Mas em outros lugares ela está mais avançada. Humano, não, os estudos clínicos é justamente a aplicação no ser humano. Que é a terceira fase. É a terceira sob a coordenação fase. do Ministério da Saúde ou ficará na iniciativa privada? Sob a coordenação do Ministério da Saúde. Nós fizemos essa doação para que o Ministério da Saúde tenha o direito de comprar e adquirir esses 50 milhões de doses do primeiro lote. Tem alguma previsão? Vai depender dos resultados. Falar de vacina depende sempre dos resultados, né? Se ela for efetiva, mas já tem se relatórios não for... elaborados para serem Já apresentados? tem em outros países, não no Brasil, mas aqui no Brasil a gente entende que agora no mês de março vai sair os relatórios para possível aprovação. A gente precisa entender que a vacinação ela é fundamental neste momento e vai resgatar a normalidade, mas ainda assim a economia vai precisar de outros incentivos. E não há nada no horizonte que permita a gente pensar nessa perspectiva de retomada de crescimento, a não ser por um fato novo aqui em Minas Gerais. O acordo da Vale com o Estado pode trazer esse fôlego novo? Minas Gerais vive um momento muito feliz, né? Esse acordo, ele é um alento enorme para a indústria mineira, é um acordo fantástico do ponto de vista do valor do acordo, foi um valor muito acima do que na nossa avaliação os danos que o Estado poderia comprovar que houveram, né? Então, um acordo histórico, o governo do Estado trabalhou muito bem, assim como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, enfim, todos aqueles que participaram. A Vale também poderia ter alongado essa discussão na Justiça por 20 anos aí para frente, provavelmente pagaria um valor menor, mas preferiu pagar essa dívida com a sociedade e dizer, olha, fomos aqui ao máximo, fizemos o máximo que poderíamos fazer. Eu acho que é um acordo muito relevante do ponto de vista econômico. A gente já teve indicativos de empresas que passaram a voltar a investir em Minas Gerais em função da perspectiva do Rodoanel, que é um item do acordo. Rodoviário em torno da Grande BH. Da Grande BH.
Porque o que nós temos que pensar é o seguinte, Belo Horizonte é a menor capital em termos de área do Brasil, tem o menor espaço. Se você analisar hoje o nosso anel rodoviário, ele já virou a Avenida do Contorno, porque a Avenida do Contorno no passado era o limite da cidade. Aí o anel rodoviário também já extrapolou. E o anel rodoviário já tem gargalos. Então, quando as empresas olham para Minas Gerais, elas não veem perspectiva de futuro. Quer dizer, eu vou me instalar lá, como é que vai ter esse anel rodoviário daqui a 10 anos? Passa por cima? É. Então, olha, não tem perspectiva de futuro. E quando você fala de um rodoanel, ele vai ampliar os limites da nossa metrópole. Hoje, por exemplo, grandes indústrias querem vir para cá. Não vêm porque não tem nem área, né? Grandes indústrias precisam de área. Então, em volta do anel, já não tem área disponível. Agora, em volta do rodoanel novo, você estrutura e amplia a capacidade da nossa metrópole, inclusive de fazer um planejamento ordenado. É uma oportunidade única de fazer um planejamento ordenado, um planejamento de futuro. E torna a logística um investimento atraente, que hoje não é. Perfeito, atraente, e torna viável investimentos aqui que precisam de capacidade de logística. Então, esse é um alento, de fato, Orion, muito importante para Minas Gerais. Fora que no próprio período das obras, e tem uma série de obras, que não é só o anel rodoviário, o anel é 10% o rodoanel, o rodoanel que vai consumir 4,5 bilhões de quase reais. Pouco mais de 10% do valor do investimento do acordo. Por outro lado, já falei 4,5 bilhões, mas parece que a obra é de 10 bilhões e o Estado precisa de um parceiro com mais 5 bilhões de reais. É fácil encontrar isso hoje, à medida que muitas empresas foram devastadas pelas operações aí, midiáticas e até de... Hoje nós temos dinheiro de sobra no mundo para bons projetos. Quer dizer, ao você ter metade dos recursos já assegurados, quer dizer, a PPP vai sustentar apenas pagando metade da conta. Então fica muito mais viável de você ter um pedágio econômico nesse rodoanel e viabilizar uma parceria público-privada. Então, na verdade, muito dos gargalos da parceria público-privada é porque, às vezes, o investimento, o montante é muito alto e aí você tem uma dificuldade de financiamento. Nesse caso, nós estamos falando de um investimento que metade já sai de um acordo. Fica muito mais fácil remunerar quem for investir e não onerar demais quem vai utilizar aquela via pública. Então, eu acredito, Orion, que vamos ter, sim, investidores interessados. O mundo está super líquido. É uma obra que vai ter metade do seu custo aportado pela iniciativa privada, aliás, pelo Estado, através de um financiamento dessa reparação, né? Então, eu acho extremamente viável e muitas vezes o que falta na PPP, o Estado brasileiro e o Estado mineiro chegarem em tal ponto que eles não têm capacidade de dar nenhuma contrapartida na PPP. E nesse caso, há contrapartida de 50%, e nós vamos ter, com certeza, a viabilidade desse projeto, eu não tenho dúvida quanto a isso. Outro aspecto que interessa às empresas, investidores e que é determinante para a decisão de investimento é a segurança jurídica, né? A tal segurança jurídica. E para lembrar aí do acordo da Vale, né, de 37,6 bilhões, que foi fechado na semana passada entre o governo de Minas e a Vale, já está sendo questionado no STF, foi protocolado em um pedido de revisão. A Câmara dos Deputados fala em rever esse acordo. Você acha que tem instabilidade nesse acordo ou você acha que vai se chegar à conclusão de que é um acordo correto do ponto de vista técnico e jurídico? Olha, o Brasil é uma democracia, nós vivemos no Estado de Direito. Quer dizer, eu, às vezes, fico espantado com alguns questionamentos. É um acordo que participaram dele a sociedade civil, de maneira ativa, principalmente os cidadãos de Brumadinho, que foram os atingidos direto. Participaram dele a Defensoria Pública. Participaram dele o Ministério Público, que defende os interesses difusos da sociedade. Estadual e federal. Participaram alguns membros, inclusive da Assembleia, no Comitê Pró-Brumadinho. Participou o Judiciário, é um acordo. Todos foram signatários. Participou o Governo do Estado. E a empresa. No final de 18 meses, de todos esses entes participando, que representam legalmente a sociedade brasileira. No final, questionamento quanto a esse processo, me parece um aproveitamento político dos fatos. E eu lamento isso, porque depois, os mesmos que questionam, depois vão dizer que não é reparado, que nada acontece.
E por que será que nada acontece no Brasil? Porque para se fazer um acordo desse, você tem que ter todos esses membros concordando. Temos um acordo histórico, todo mundo reconhece que o valor é histórico. E mesmo assim, há quem reclame. Então, são uns ônus de se viver numa democracia, mas eu acho que falta bom senso das pessoas, muitas vezes, de fazer as coisas a qualquer custo, desde que dê visibilidade política, porque agora nós estamos falando de quem está questionando o acordo. Mas eu defendo os interesses de Minas Gerais. E o que eu entendo, para Minas Gerais, é fundamental que esse dinheiro entre na nossa economia, que esse dinheiro vire obra para a população. E por que questionar algo que vai trazer um volume de recursos equivalente quase a 60% da arrecadação de ICMS do nosso Estado em um ano? Muito provavelmente teremos um acordo dentro desse acordo, porque os entes satisfeitos, no caso o prefeito de Brumadinho, nem da ASA, e alguns representantes atingidos reclamam de algumas destinações que não foram contempladas no acordo. Provavelmente aí, esses recursos que estão disponíveis deverão também promover um acordo dentro desse grande acordo, né? Talvez uma nova repartição dos recursos que você está imaginando, Orion? Não, porque existem 9 bilhões aí destinados a Brumadinho, mas assim, a questão é, eles são para os atingidos, eles são para o Rolo do Anel? Não. Enfim, qual que é a destinação? Isso não ficou muito claro, está muito genérico ainda, mas né? eles, assim, esses 9 bilhões, eles são destinados à população, à continuação de um pagamento mensal por alguns anos para os atingidos de Brumadinho e das áreas periféricas do Rio Paraopeba. Isso, transferência de renda. Não, tem um volume enorme de recursos alocados no município de Brumadinho, de obras no município de Brumadinho. Hoje, almocei inclusive com o presidente do Tribunal de Justiça, discutimos esse tema, que participou ativamente. Se pegar uma cidade igual Brumadinho, com quantos habitantes que ela tem, o volume de recursos que vai entrar em Brumadinho, se você for dividir per capita, Brumadinho tem tudo para virar a Suíça brasileira. Nova Lima, que tem a maior renda per capita de Minas Gerais. Brumadinho vai passar a Nova Lima com certeza. Uhum. Os montantes são bastante significativos. Eu não acredito num acordo dentro do acordo, porque esse acordo foi feito com todas as instâncias que têm poder legal para definir e previamente definido. E foram 18 meses de negociação, né? Uhum. Eu acredito que ganha a sociedade mineira, ganha os mineiros, né, que vão ter uma reparação em tempo recorde, cujo prazo só se alongou justamente para que todos pudessem ouvir e ter seus pleitos ali apresentados. Agora, é claro, nós somos mais de 20 milhões de mineiros. Se cada um for dar a opinião dele, e à medida que a opinião dele não for opinião ouvida, ele querer requerer ao judiciário, nós temos a República Judicial, que é essa república em que nada anda. Se não houvesse esse acordo, esse processo na justiça demoraria de 15 a 20 anos. Essa é a opção. O que acontece com a Mariana hoje, né? A conversa está rendendo aqui no estúdio, mas o programa Entrevista Coletiva precisa fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre a recuperação das indústrias mineiras neste processo de retomada da economia agora que a vacinação contra os efeitos do coronavírus já está em andamento. Flávio Rosco, presidente da FIENG, é o nosso convidado. Flávio, a gente tem ouvido algumas empresas e chega para nós também algumas reclamações de falta de insumos e de matérias-primas para alguns setores. Então, foi identificado em algumas semanas desabastecimento de alguns setores. Isso persiste? Você está identificando isso de forma repetida nas indústrias de Minas Gerais? Não, conforme a gente já previa, agora no início do ano, houve uma acomodação desse movimento. Quer dizer, de fato, com a pandemia, várias empresas pararam a sua fabricação, reduziram os estoques, com medo de ficar sem capital de giro, com medo da inadimplência dos clientes. Logo teve a pandemia, todos se retraíram, reduziram a atividade das empresas e foram vendendo os estoques. Com o auxílio emergencial, a economia recuperou mais rápido do que o previsto. Houve uma demanda adicional muito rápida. E o sistema produtivo fabril mundial, ele não responde, às vezes, na mesma velocidade. Porque, por exemplo, cadeias logísticas complexas que paralisaram demoram um pouco para responder.
Isso ocorreu durante boa parte do final do ano, principalmente no último trimestre. Não diria que até o terceiro trimestre as coisas estavam dentro da normalidade. Houve uma falta em vários segmentos no último trimestre. O que a gente vê, várias empresas investiram e parte desse crescimento de produção é fruto desse investimento, né? Tivemos um crescimento muito robusto no último trimestre e foram produzindo mais para aliviar essa falta e essa escassez no mercado. Além disso, com a redução ou até mesmo o fim, que houve o fim do auxílio emergencial, estou falando redução porque há a perspectiva dele retornar, mas com o fim do auxílio emergencial, aquele boom de consumo a mais deixa de existir. E aí o que a gente vê é uma acomodação de várias cadeias e já há muito pouca escassez nesse momento. Acredito que no máximo, até março, todos os segmentos estarão normalizados. Flávio, uma das situações que agrava as economias, especialmente a de Minas Gerais, é o que a gente chama de privilégio fiscal, renúncia fiscal, isenções, e podemos enquadrar a Lei Candir nessa situação aí. Ela, de acordo com a Assembleia Legislativa e a Advocacia Geral do Estado, lesou o Estado em 135 bilhões de reais durante a sua vigência desde 1996. Fizeram um acordo, irrisório é verdade, que Minas vai receber 8 bilhões em 17 anos desses 135 bilhões. Por outro lado, a Lei Candir continua em vigor. Ela não deveria ser revogada ou vai ser revogada? Existe alguma... A FIENG concorda com isso? Vai trabalhar para isso também? A revogação da Lei Candir seria um retrocesso à Idade da Pedra. Nenhum país do mundo exporta tributo. O sistema mundial de tributação todos os países exportam sem tributos. E o país que está recebendo a mercadoria, um importador, bota naquele produto a sua carga tributária. Ora, se o Brasil botasse imposto na exportação, ele iria fazer o quê? Ele iria inviabilizar a exportação de produtos brasileiros. Por quê? Ele ia mandar a nossa carga tributária para o país e lá ele ia botar a carga tributária dele. Ou seja, quem iam vender os produtos seriam outros países. O mercado internacional já é um mercado muito concorrido. A maior parte dos países dá subsídio para vender lá fora. Por que exportação é tão positivo do ponto de vista da economia? Primeiro, porque traz moeda forte, traz entrada de divisas para o país. Depois, porque consome uma série de insumos, matérias-primas, mão de obra, gera atividade econômica no país e manda a oferta para outro lugar. Ou seja, você traz o recurso e gera demanda aqui. Você, em tese, exporta o trabalhador brasileiro, exporta o produto brasileiro. Então, você gera riqueza aqui dentro do Brasil. Por isso que nenhum país no mundo tributa exportação. E tributar o ICMS, com ICMS, os produtos exportados por Minas Gerais, é um equívoco. É um equívoco absurdo. Ter quem defenda isso ainda hoje na sociedade brasileira, para mim, chega às raias da insanidade. Quer dizer, nós estamos, então, proibindo o Brasil de exportar produtos. Então, nessa avaliação, Minas não foi lesada e a Lei Candir deveria continuar? Não, aí é outro assunto. A Lei Candir deve continuar, sem sombra de dúvida nenhuma, isso com certeza, porque nós não podemos exportar tributos, sob o ônus de parar de exportar. Lembrando que os produtos exportados também geram impostos internos, porque as empresas que estão exportando consomem uma série de matérias-primas. Inclusive, o Estado não restitui para essas empresas os créditos fiscais que ficam nos seus balanços, da compra dos produtos, etc, etc. Então, mesmo exportando sem tributos, ela é positivo para o Estado que exporta, pois gera atividade econômica no Estado e gera pagamento de tributos indiretos. A questão da partilha com o governo federal, essa é outra discussão. Então, nós fomos primeiro na essência. Deve-se tributar produtos exportados? Não. Nenhum país do mundo faz. Se tiver um país, me traga o exemplo que eu quero saber qual é. O mundo inteiro desonera. Portanto, a Lei Candir está 100% certa sobre esse viés. Com relação à reparação dos estados, que são estados eminentes exportadores, essa é uma outra discussão. O problema é o seguinte, eu acho e concordo aí sim com muitas das vozes que Minas Gerais saiu perdendo nesse bolo, já que é um estado francamente exportador e a FIENG defende isso. O problema é que já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo deste país,
de que a reparação é esta, no acordo que foi feito com todos os estados. Então, eu, como vivo no Estado de Direito, e quando a Corte de Justiça maior do país definiu um critério, eu tenho que dizer que esse é o critério correto de acordo com a nossa lei. Agora, o que nós podemos fazer é um trabalho, aí sim, junto com a nossa bancada, junto com os nossos congressistas no Congresso Federal, para mudar, na próxima reforma tributária que vier, a redistribuição dos recursos daqueles estados exportadores. Eu acho que cabe essa discussão na reforma tributária. Mas, volto a dizer aqui, sou radicalmente contra se tributar exportação, porque será o fim das exportações brasileiras. Flávia, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu quero ouvir de você sobre uma seguinte questão. A gente falou nos últimos anos, aliás, desde os anos 2000, da desindustrialização do Brasil, porque a concorrência com a China ficou muito forte e muitas empresas não conseguiram acompanhar a necessidade de evolução tecnológica. Sua visão hoje, Minas está preparada para esse segundo momento de retomada? Nossas indústrias estão ultrapassadas ou estão em pé de igualdade? Eu diria que houve um grande avanço no Brasil do parque industrial, fruto principalmente do cenário desafiador que a gente teve nos últimos anos. E agora nós temos uma oportunidade, está sendo muito pouco falado, que esses juros baixos historicamente está permitindo que boa parte do setor produtivo brasileiro e mineiro possa investir com taxas similares ao que se faz lá fora. Com isso a gente vê um grande volume de investimento, já vai ficar claro no ano de 2020, aproveitando essas taxas de juros estruturalmente mais baixas, renovando o parque fabril, modernizando. O que sobrou da nossa indústria, que ainda tem um pesado custo Brasil embutido nela, está muito moderna. A indústria mineira, atualmente, vem avançando rapidamente no que tange a modernidade do seu parque fabril e a gestão. Tá certo, então. Orion, não dá tempo de mais uma pergunta, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a você pela presença, pelas informações e análises. Flávio, muito obrigada. Muito obrigado, Inácia. Agradeço a todos os telespectadores. Orion, obrigada também pela presença. Uma pena, até a próxima. Acabou, mas obrigado pela presença aqui. Acabou. Flávio. Semana que vem tem mais, viu? Bom, gente, encerramos aqui o nosso programa. A gente sempre reclama que o tempo é curto, né? Mas hoje falamos sobre os desafios que as indústrias mineiras têm pela frente para conseguir voltar a crescer e conquistar mais mercado, aumentando a geração de empregos, claro, e de riquezas em nosso estado. Todo sábado, às 18h50, você sabe, sempre temos um assunto de interesse dos mineiros aguardando você aqui no programa. Obrigada pela audiência e até semana que vem.